Essas transições, Luiz Arthur Nogueira, essa é uma pergunta que eu nunca vi ninguém fazer, de troca de comando do Vaticano e o que, sabe-se que se lava muito dinheiro no Banco do Vaticano, isso tem algum impacto econômico? Princípio, agora, lembra do Papa João Paulo, do Papa Paulo I, Papa João Paulo I, lembra, Arthur, que ele foi eleito Papa, né? Ele era italiano e ficou famoso pelo sorriso que ele dava, era um sorriso grande. E o Papa João Paulo I, quando ele assumiu, ele teve o escândalo do banco que lavava dinheiro da máfia, ele falou que ia fazer uma auditoria no Banco do Vaticano e logo ele morreu, né, e foi substituído por João Paulo II. Né, e o banco mudou de nome, né, não é mais Banco do Vaticano, é instituição de não sei o que lá, mas é o Banco do Vaticano. Essas transições, Luiz Arthur Nogueira, essa é uma pergunta que eu nunca vi ninguém fazer, de troca de comando do Vaticano e o que, sabe-se que se lava muito dinheiro no Banco do Vaticano, isso tem algum impacto econômico? Não, não tem, Pavinato, mas a Igreja Católica, eu sou católico, fico à vontade para falar, ela é muito criticada pela riqueza que possui, né? Para quem combate pobreza no mundo, ser tão rico é algo questionável, mas enfim, eu obviamente estou muito triste com a morte do Papa Francisco. Acho que hoje não é um dia de ficar ressaltando aqui os defeitos dele, né? A fato dele ter proximidade com a Cristina Kirchner, enfim, acho que hoje não é o caso. Eu prefiro lembrá-lo como alguém muito alegre, muito simpático, bem latino mesmo, né? Sangue latino, gostava muito de futebol, torcedor do São Lourenço. Inclusive, quando ele falava sobre assuntos populares como futebol, isso aproximava a figura dele da população em geral. Acho que se houve uma falha dele foi nunca ter visitado a Argentina, né, enquanto Papa. Acho que ele tinha que ter feito essa visita para a Argentina. Ele veio ao Brasil em 2013, mas não foi à Argentina. De qualquer forma, acho que a gente vai, com o passar dos meses, poder debater mais sobre o legado dele. Ele foi polêmico em vários assuntos. Acho também que ele pegou um momento que a gente tem que reconhecer do século XXI, de muitas transformações, de muitas mudanças. Achar também que a Igreja Católica vai ficar imóvel durante séculos e séculos, acho que não é razoável. Acho que a gente tem que debater, sim, mudanças, independentemente do lado em que nós estejamos, né? E, claro, mencionar também a questão da fala do Lula, que você disse, Pavinato, que ele falou em paz, igualdade e justiça, né? Acho que justiça é o que nós precisamos hoje aqui no Brasil. Exatamente. E, professor Suano, há que se lembrar também, é um Papa bastante criticado nesse mundo polarizado, mas ele assume, o pontificado dele começa em 2013. Antes de 2013, não existia esse fenômeno da rede social com o vulto que isso tem hoje. As coisas estavam começando. Era o Orkut, o Facebook estava dando os primeiros passos, o Instagram tinha 2, 3 anos, as pessoas não sabiam, né, como usar aquilo. Depois o Vaticano também entra para as redes sociais, existe a conta do Sumo Pontífice no X, existe a conta do Vaticano no Instagram. Então, ele foi o primeiro Papa também a ser um Papa exposto como ser humano, caindo aquele véu, porque antes o Papa era uma figura inacessível. Ninguém sabia do Papa, a não ser por aquilo que a imprensa do Vaticano liberava, né, o observatório do Vaticano liberava, e ele é um Papa que já foi um Papa desmistificado por essa era digital, não? Pavinato, eu sou católico apostólico romano, e independentemente das observações que podem ser feitas em relação ao Papa, eu sou obrigado, por uma questão de ser da Igreja Católica, né? Eu sou obrigado a aceitar que, independentemente da configuração que ele apresenta, o conclave representa uma escolha do Espírito Santo e não uma escolha daquelas personagens que estão ali. São personagens, até certo sentido, normais, mundanas, porque são príncipes da Igreja, como você falou, são indivíduos que estão observando o que está lá. No entanto, apesar disso, eu não posso fazer de conta que eu não vá discordar de certas coisas.
eu acato, porque ele é o líder da igreja do qual eu faço parte, mas eu não posso retirar a minha tristeza. Quando ele foi escolhido como Papa, eu escrevi um artigo que me assustou muito, porque ele foi postado no portal do governo do Rio Grande do Sul sob a governança de Estácio Genro, e eu me assustei com isso, porque eu tinha esperança de que, apesar dele ser um indivíduo vinculado à esquerda, ele mostrava que ele era um crítico do peronismo, e, no entanto, ele mostrou que essa crítica parecia que era apenas uma manifestação como outra qualquer, porque ele não correspondeu a, eu diria assim, não é o afastamento da esquerda. O Papa não pode se afastar de qualquer pessoa, impedir que se aproxime qualquer pessoa, independentemente do seu círculo. Mas eu não posso acatar, por exemplo, em que ele recebe de uma maneira fria e indiferente uma personagem como Jair Messias Bolsonaro, e com sorrisos uma personagem como Evo Morales, que lhe entregou um crucifixo na forma de uma foice e martelo. A única verdade que tem nisso aí é de que realmente a foice e o martelo crucifica o povo. Talvez seja a única verdade que tenha naquilo que o Evo Morales apresentou a ele e deu de presente. É um martelo, uma pessoa crucificada no martelo e uma foice embaixo. Ou você é marxista ou você é cristão. Água e óleo não se misturam. Apesar de você, sendo cristão, tem que perdoar e tem que aceitar os marxistas, porque cedo ou tarde eles evoluirão, se não for agora, que será depois da sua morte. Mas esse é o primeiro ponto. Eu acato e respeito muito o Jorge Mário Bergoglio como um cardeal que tentou fazer algo, um homem bom. Ele era um homem bom, ele era um homem simpático. Se aproximou do povo, mas a gente tem que ter uma noção de qual é o limite dessa aproximação. Quando você está criando uma igreja, você tem que estar constantemente com o povo. Quando a igreja está formada, você tem que estar preocupado com os fundamentos que fazem com que essa igreja exista. Razão pela qual eu tinha tanta admiração por Bento XVI, um dos maiores teólogos da igreja, da história da igreja, que chegou a dizer: não me interessa ter 1,4 bilhão de católicos, me interessa ter 350, 400 milhões de católicos reais que entendam a essência do cristianismo, ao ponto de você olhar para uma personagem que, como o atual presidente da República do Brasil, que fala de amor, que fala de paz, fala de justiça e de perdão, e não faz nada disso em relação, em termos de suas ações. Porque isso é um discurso vazio de um indivíduo que tem um hábito de sambar no túmulo das pessoas para fazer política. Por qual razão me incomoda e eu ficava tão apreensivo da busca da proximidade que ele tentou? Porque nós vivemos um momento de polarização. Ele vai ter que se aproximar de indivíduos que defendem exatamente o contrário daquilo que ele prega. E, nesse sentido, ele acaba dando espaço para a emergência dessas personagens. O que mais me incomodou também. Vou citar e eu já encerro. Como você falou, os príncipes da igreja. Sim, são príncipes da igreja. Você pode ter príncipes da igreja que seguem a lógica do Estado. Richelieu, que ficou do lado dos protestantes contra a Igreja Católica porque queria criar uma França. Mas você pode ter indivíduos que você nomeia, e ele nomeou quase a galera que vai lá eleger ou escolher ou apontar o novo Papa, com posicionamentos próximos a ele. O cara que rompeu com o processo foi o Bento XVI, que era um conservador. Ainda assim ele buscou alguém que ele disse: eu não tenho mais força para confrontar a corrupção. Talvez um indivíduo que converse com todo mundo consiga mostrar que essa corrupção tem que ser freada dentro da nossa instituição, que é uma das instituições mais belas criada pela humanidade. Por qual razão? Exemplo, é rica a igreja? A igreja não é rica. Porque, na realidade, toda a fortuna da igreja pertence à humanidade, está sob tutela dela. Razão pela qual, quando um cardeal, um bispo, começa a andar de Rolls Royce ou começa a gastar dinheiro comendo caviar, todos nós podemos apontar no olho deles: esse dinheiro não te pertence, esse dinheiro é da humanidade, não é teu, por isso você não pode estar andando por aí. Algo que aconteceu na Alemanha. Quando alguns bispos começaram a achar que o dinheiro pertencia a ele, eles foram colocados no seu devido lugar. Não porque eles se tornaram indivíduos complicados, não, porque eles não entenderam o que era ser cristão e não entenderam qual era o papel e o lugar deles.
E aí nós olhamos e pensamos. Peguemos o Papa Francisco. Se aproximou do povo. Fez política. Eu não sei se é adequado. Ele acata personagens que, por exemplo, avançaram em entidades brasileiras que reúnem os bispos e deu voz excessiva a uma entidade como a CNBB, que não representa a hierarquia do Vaticano. Ela é aconselhadora e é consultiva, porque cada bispo segue aquilo que deve seguir, porque ele responde diretamente ao Papa, que é apenas o bispo de Roma. Nada mais nada menos que isso. Mas, diante da necessidade de organização, deu-se a ele determinadas funções, dentre elas ser um rei. Um rei do Estado do Vaticano, onde você reúne tudo aquilo para auxiliar administrativamente o que se espalha pelo mundo inteiro. Mas, voltando, deu-se voz a um grupo de indivíduos que tomaram conta da CNBB. Tudo eles falam de inclusão social, tudo eles falam, mas eles não mostram que a diferença não está naquilo que você defende como defesa da justiça e igualdade, mas como você vai atrás. E você não pode ir atrás da justiça e da igualdade dando espaço cada vez maior para indivíduos que têm a violência como instrumento de política e como instrumento para resolver os problemas sociais, que é o que a gente encontra na esquerda, em especial na esquerda marxista. Para encerrar de verdade, eu tenho um carinho e um respeito pelo meu Papa. E por isso eu o respeitarei sempre. Mas como ser humano, que olha para ele como um ser humano, eu sou obrigado a dizer, a proximidade que ele deu para aqueles que são contra o cristianismo, não é que estão em pecado, é que odeiam o cristianismo, isso trará consequências. E é isso, nós não podemos, aí eu não posso fazer de conta que não vi. Pave, me permite, Claro. é uma dica para a nossa audiência, que em 2024 saiu um filme, inclusive ganhou um Oscar, chamado Conclave, que retrata um pouco, óbvio, é uma obra de ficção, é um filme, mas ele retrata bastante essa disputa política na escolha de um novo Papa. Então, para você entender um pouquinho essa disputa que o professor está falando, esse jogo entre progressistas e conservadores, com esse meio mais moderado aí, o filme Conclave é uma boa dica, vai falar exatamente do processo que vai acontecer agora na Igreja Católica e o jogo político interno, que é muito forte, que acontece. É bom, mas por que não quer? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.